João Paulo II esteve 3 vezes no Brasil e por onde passou foi acolhido com carinho. Em Minas foi chamado de rei e no Rio de Janeiro ele próprio disse que se Deus era brasileiro, o Papa só poderia ser carioca. Atenção, João de Deus, este povo te abraça. O apelido carinhoso acompanhou o Papa durante toda sua primeira visita ao Brasil. Quando chegou, João Paulo II repetiu seu ritual característico e os milhares de fiéis retribuíram a homenagem. Os brasileiros acabavam de conquistar o Papa Peregrino, como conta o padre convocado pelo Vaticano para ensinar João Paulo II a falar português. E me disse: Padre Fernando, o senhor sabe o texto dessa música em português? Eu digo: sei, Santo Padre, me dê. E eu sei que escrevi e dei para ele. E ele ficou lá na cadeira dele durante o voo cantarolando, uma coisa que tinha ficado no seu ouvido. Creio que para os europeus, para ele, mas para o pessoal do Vaticano também, foi uma experiência impressionante. Ainda sob a ditadura militar, o Brasil de 1980 era governado pelo general João Batista Figueiredo. Mas nas ruas, o clima era de diretas já. No Palácio do Planalto, ele tem uma expressão muito forte no discurso ao presidente da República sobre a necessidade das reformas sociais. E em um determinado momento que ele se diz: essas reformas ou são feitas com o povo, ou são feitas pelo povo. Agora, isto dito por um Papa. Portanto, a maneira de dizer não é uma maneira política, não é uma maneira de um partido contra o outro. A maneira de dizer é uma realidade religiosa, espiritual, pensando no bem-estar do povo. O jornalista e pesquisador Albino Castro, que acompanhou a delegação papal durante toda a visita, lembra que em plena ditadura, João Paulo II falou sobre liberdade sindical, reforma agrária e direitos humanos. Havia dificuldade para fazer um encontro oficial dele com o Lula, não era permitido. Tiveram um encontro muito rapidamente, mas o Papa quis demonstrar que ele queria ter um encontro, né, com alguém como o Lula, que era católico e que estava liderando os movimentos operários em São Paulo, né? E nesse mesmo dia, na missa campal, tem uma hora que ele se emociona bastante quando são mencionados os nomes dos torturados, desaparecidos. Ele se abraça com os sindicalistas, os dirigentes da oposição presentes e houve um momento de grande choro e comoção dentro do Morumbi. O Papa visitou 13 cidades brasileiras. Naquela época, o país já era considerado a maior nação católica do mundo. Foram 30 mil quilômetros em apenas 12 dias. No Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, João Paulo II visitou a Capela São Francisco de Assis e surpreendeu os moradores ao doar o próprio anel para as obras assistenciais da comunidade. Aqui era coisa dele e o povo, ele e o pobre, ele e o favelado. É uma visita diferente. Hoje, o anel exposto na capela é uma réplica. O original foi roubado. Suzana participou de um encontro com o Papa em um colégio em São Paulo e, diante de professores e alunos, se atirou aos pés de João Paulo. Eu me ajoelhei e ele pôs a mão na minha cabeça e deu a bênção e me deu o terço. Bom, aí eu fiquei no céu. Em Aparecida, no interior de São Paulo, este altar é guardado como um tesouro. Foi nele que, em 1980, João Paulo II consagrou a Basílica da cidade, reconhecendo oficialmente a igreja como um local sagrado de peregrinação. Depois de uma reforma, a peça foi trazida para esta pequena capela, localizada exatamente atrás da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E
Ter um altar consagrado por ele, então, é muito especial. É uma riqueza muito especial, é uma relíquia que nós temos aqui. Ele tocou esse altar, ele com a sua autoridade de Papa consagrou este lugar. É um lugar bendito, é um lugar onde as graças e as bênçãos de Deus se multiplicam. Seu Lázaro, mestre de obras do santuário, se considera um privilegiado. Esteve entre os escolhidos para receber a comunhão das mãos de João Paulo II em 1980. Na hora da gente comungar, ele ainda tocou na minha mão, assim, ainda disse o meu nome e o corpo de Cristo aqui, seu Lázaro, falando aquele jeitão dele, carinhoso, gostoso, né? Então, aquilo foi uma emoção muito grande para a gente. Em 1991, em sua segunda visita ao Brasil, João Paulo II esteve em Salvador e teve um encontro especial com Irmã Dulce, respeitada por seu trabalho com crianças carentes. 21 dias depois de João Paulo II ter se tornado beato, Irmã Dulce será beatificada em cerimônia na capital baiana. O Papa visitou o Brasil pela terceira e última vez em 1997. Nos discursos feitos durante a viagem, reafirmou seu conservadorismo em relação ao aborto e ao uso de métodos anticoncepcionais. Em uma missa realizada aqui no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, também condenou o adultério e o divórcio. O estádio do Maracanã também ficou lotado. Mesmo com a saúde frágil, João Paulo II brincou com os fiéis ao usar sua bengala para imitar Charlie Chaplin. A cantora Fafá de Belém participou da missa e quebrou o protocolo. Quando eu vi que eu ia dar direto nele. Foi dos grandes momentos da minha vida, dos quais me recordo com muito carinho e com muito orgulho. O Papa, que sabia muito bem interagir com multidões, foi simpático e carinhoso com os brasileiros. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. E carioca tricolor. Toda vez que o Fluminense precisa de uma ajuda extra, a torcida sabe bem a quem apelar. Igor Viviani garante que João Paulo II já fez milagres pelo time. Começou a puxar a bênçãozinha de Deus no jogo do Fluminense, quando estava na final do turno do Campeonato Carioca. E a decisão foi para os pênaltis. Aí a gente começou a cantar a música, o do Fluminense inteiro abraçou a causa e o Fluminense venceu. Mas em 2009, o Fluminense estava passando uma situação terrível, eu falo assim, desesperadora. Para muitos, o Fluminense estava virtualmente rebaixado, tinha 98% de chance de cair. Eu fiz uma promessa para o Papa, eu falei, Papa, João Paulo II, se o senhor salvar o Fluminense, salvar a minha paixão, o Fluminense não for rebaixado, eu lhe dou a certeza que o Fluminense Futebol Clube vai oficializá-lo como padroeiro, um padroeiro oficial do Fluminense Futebol Clube. A promessa só pôde ser cumprida em 2010, quando o dirigente do Fluminense conseguiu do Vaticano autorização para fazer de João Paulo II o padroeiro do time.